O nosso estudo de hoje é a lição 11 do livro Seara dos Médios, que tem por título Fome e Ignorância. Atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, dois dos grandes flagelos da humanidade. A fome anemiza o corpo, a ignorância obscurece a alma. A fome atormenta, a ignorância anestesia. A fome protesta, a ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas, a ignorância cria calamidades remotas. A fome é crise gritante, a ignorância é problema enquistado. Em todos os lugares vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão, o ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência e o ignorante não se define. O faminto aparece, o ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade, o ignorante engana a si mesmo. Qualquer pessoa pode atender à fome, raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Para sanar a fome, basta estender o pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. Nesse sentido, mentalizemos o provedor divino. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus a fim de ser multiplicado em favor dos famintos é aproximadamente o mesmo de hoje que podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos para ser multiplicada em favor dos ignorantes exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros com o espírito de amor puro e sacrifício integral. Valendo-nos, pois, da conceituação que a fome e a ignorância nos sugere, concluímos que na doutrina espírita não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médios e fenômenos para dissipar-nos a inquietação da fome de ver, mas, acima de tudo, precisamos dos companheiros valorosos com atitude e exemplo que nos arranquem ao comodismo da ignorância para ajudar-nos a discernir. Eu acabo sendo parcial demais, né? Mas considero o Emmanuel genial em muitas coisas. O Emmanuel começa falando de fome e de ignorância, traçando um paralelo entre os dois, uma comparação entre os dois, para depois dizer para a gente que o médium com ignorância é muito complicado, é muito mais complicado que o médium com fome. O objetivo dele é falar sobre mediunidade, daqui o livro é Seara dos Médios, mas, num primeiro momento, ele vem lembrar para a gente aquilo que está no capítulo Trabalhadores da Última Hora, no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma missão dos espíritas. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Vamos agora trabalhar para poder divulgar o Evangelho de Jesus. Aí ele vem falar para a gente que é preciso que a gente agora sacrifique nossos trabalhos, nossas ocupações fúteis para que o trabalho aconteça, e vem falar para a gente, olha, eu sei palavras perdidas, eu sei. Vocês vão falar, por exemplo, para pessoas que são muito vaidosas sobre humildade. Vocês vão falar para a pessoa que está presa num determinado vício sobre liberdade. Vocês vão falar para pessoas que estão embrutecidas sobre mansuetude. Aí ele fala, eu sei palavras perdidas da maioria das vezes, mas é necessário que regueis com o vosso suor a charrua evangélica. É muito bonita essa frase, né? Então ele vem falando, a gente vai falar, e às vezes são coisas pequenininhas, minúsculas aqui, uma outra lá também, que vão fazendo a diferença aos poucos, para que a luz chegue para determinadas pessoas. E é assim com a gente também, é assim com o ser humano de maneira geral. Quer dizer, há quantos anos, há quantos séculos a gente está ouvindo o chamado e a gente acaba ainda mergulhado na anestesia da vida material, dos prazeres da vida material. Mas ele vem falar para a gente o seguinte, que qualquer pessoa pode atender à fome. Agora, raras são as criaturas, porém, que conseguem socorrer a ignorância
E essa frase tem uma profundidade muito grande, porque a gente convida a estudar um capítulo que tem no Livro dos Médiuns, que vem falar sobre charlatanismo, sobre misticismo, e quando vai falar sobre o charlatanismo principalmente, os espíritos falam de uma maneira e falam assim, vem cá, o mesmo espírito fala em vários lugares e quando vai falar, fala de maneira diferente, fala assim, o espírito quando é superior, ele primeiro estuda quem vai ser o público-alvo e procura falar as coisas de maneira que aquele público-alvo ele compreenda. Aí tem uma hora que é perguntado assim, mas vai falar de reencarnação, aí fala de maneira explícita, quem é que não fala? Claro que se você falar de maneira explícita para alguém que está doutrinado a não aceitar, essa vai ser a maneira mais rápida de fazer com que eles repelissem a gente. A pessoa tem que ter uma sabedoria para dar aquela volta e conseguir chegar na razão, conseguir chegar no bom senso, pelo menos. Não é no convencimento à força. Tem que ser sempre pelo bom senso e pela razão. Então vem mostrar para a gente, raras criaturas conseguem fazer isso, porque socorrer a ignorância é uma tarefa das mais complicadas aqui no nosso planeta. Para sanar a fome basta estender o pão, agora para extinguir a ignorância é indispensável fazer luz. E ele vem falar para a gente sobre o Cristo. Quando fala sobre o Cristo, então, ele fala o pão que foi entregue para os discípulos, pelos discípulos, para a multiplicação, aquele fenômeno da multiplicação dos pães, é o mesmo pão feito até hoje. Difere de um lugar para o outro. Existe o pão, né, que a gente chama do pão árabe, né, que é o pão que segue a tradição da época do Cristo, e tem o pão francês, que é esse que a gente compra na padaria hoje com mais até frequência. Mas o pão é pão. Diferença mínima de ingredientes de um para o outro. Agora, quando chega na hora de falar sobre o ensinamento, né? Aí ele fala, a luz entregue pelo Senhor aos discípulos para ser multiplicada em favor dos ignorantes exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com espírito de amor puro e sacrifício integral. E no último parágrafo ele vem dizer para a gente, porque valendo depois da conceituação de que a fome e a ignorância nos sugere, concluímos que na doutrina espírita não basta aqueles amigos que não mostram médiuns e fenômenos, porque mostrar médiuns e fenômenos é a mesma coisa que mostrar o pão. E aí que está a genialidade da lição do Emmanuel de hoje. Você está vendo o que é material. Eu estou vendo médium tendo uma manifestação espiritual qualquer, um espírito se comunicando através do médium. O Espírito Santo se manifestando, como dizem nossos amigos protestantes. E daí? O que tem esse demais? Agora, ele vem falar aqui pra gente, acima de tudo, o que a gente precisa é de companheiros com atitude e exemplo, que nos arranquem ao comodismo da ignorância para ajudar-nos a discernir. Então, o que a gente precisa muito é de pessoas com atitude e exemplo. A atitude e exemplo vai estar ligado justamente aos quadros da ignorância, porque vai ter muita gente que realmente vai se retirar do quadro do trabalho, não querem trabalhar, vai ter muita gente que não vai sentir a menor necessidade ainda de fazer esforço para modificar as suas más inclinações, de ir lá na doutrina espírita, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações e por sua transformação moral. Vai ter gente que vai mudar para quê? Tem que provar alguma coisa para quem? Não, é eu com Deus, eu não estou fazendo nada de errado para ninguém, eu estou pagando as minhas contas em dia, eu não faço nem o mal e também não faço nem o bem. Muitas pessoas falam sobre isso. Os espíritos dizem que não fazer o bem acaba sendo um mal, porque se a Terra é uma escola e a gente está aqui matriculado nessa escola, não fazer o bem é como o aluno que não estudou para passar de ano, continua ainda na mesma frequência do ano que ele está ainda estagiando. Então o que acontece? Vai ter que repetir tudo de novo. Essa que é a diferença aqui para a gente. Mas, quanto às comparações com relação à fome e à ignorância, é bem interessante sim a gente começar a fazer uma análise de um e de outro. O Emmanuel deixou um repertório bem interessante para a gente aqui, até para que a gente possa estar aprendendo a lidar com cada uma delas da maneira mais correta e mais equilibrada também. Que
Que Jesus nos abençoe hoje. Muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão.